Boa tarde a todos. Que Jesus possa envolver nós, todos nós, mais uma vez, aqui nesta casa, neste pronto-socorro de almas, de espíritos, que nós possamos deixar um pouquinho as nossas dores aqui, levar um pouquinho de paz, de amor, de harmonia para cada um de nós e para o nosso lar, e para você que também se encontra distante da nossa casa, possa também ser envolvido com muito amor, muito carinho. Hoje conosco Mário Bardella, conhecido como Marinho, para nós aí no meio espírita, e integrante do Núcleo Espírita O Semeador, trabalhador do Núcleo Espírita O Semeador, e o tema Escolha das Provas. A frase que trabalhamos esta semana: quem sustenta é sustentado, quem serve é servido, quem dá recebe. Essa é a lei. Emana. E agora nós vamos trabalhar a seguinte frase, vocês já receberam aí o cartãozinho. É necessário intensificar a nossa fé e a nossa confiança no poder e na bondade de Deus, para interpretar o sofrimento como estrada bendita de nossa redenção para a vida imortal. É grande, né? Mas é fácil da gente entender. É necessário intensificar a nossa fé e a nossa confiança no poder e na bondade de Deus, para interpretar o sofrimento como estrada bendita de nossa redenção para a vida imortal. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje, acompanhando a Débora. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por forças da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pêsares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece, procurando fechar os olhos e aproveitando estes momentos onde os amigos espirituais
vem trabalhar em nós. Vamos abrir nosso coração e deixar que estas mãos caridosas possam cuidar de cada um de nós. Hoje estamos aqui, Mestre amado, desejando receber o alimento para a nossa alma. Muitos chegam a esta casa através das dores do corpo físico. Mas sabemos que primeiramente temos que cuidar da nossa alma. Então pedimos, Pai bondoso, que estes nossos amigos possam cuidar desta nossa alma que se encontra enferma no dia de hoje. As nossas emoções vêm refletir no nosso corpo físico. Portanto, queremos pedir, Pai amado, que os amigos espirituais possam trabalhar as nossas emoções. Mente sã, corpo são. Pedimos, Senhor, que possa estes espíritos trabalhar os nossos pensamentos, as nossas tristezas, aquilo que carregamos de outras existências, algo que vivenciamos no passado, e que nós sabemos que em determinado momento da vida vem refletir no nosso corpo físico. Que cada um de nós, neste momento, possa olhar para dentro de si, procurando assim buscar aquilo que vem vivenciando no dia de hoje ou no passado. Muitas vezes insistimos em querer algumas coisas para nós. Talvez algo que ainda não possuímos, mas nem sabemos se realmente é bom para nós. Alguma coisa do passado que marcou esta nossa existência, talvez uma perda de um ente querido, talvez um relacionamento, um namoro, um casamento, algo que ficou marcado negativamente no nosso corpo perispiritual. Talvez pela nossa falha, ou do outro, ou de ambos. Mas ficamos assim curtindo, pensando negativamente neste passado, nestes momentos. Mas pedimos a vocês, amigos espirituais, que possam trabalhar os nossos sentimentos,
onde nós sentimos tantas dificuldades de mudar a maneira de pensar e de agir. Talvez um novo ciclo desta nossa existência. Vamos ficar abertos, receptivos para as mudanças, pois tudo tem um porquê. E se nós não temos o entendimento hoje, com certeza um dia os teremos. Mestre Jesus, pedimos que nos auxilie a estudar este teu Evangelho, onde encontramos todas as respostas de todas as nossas perguntas. Talvez a nossa pressa, talvez a nossa preguiça, somos acomodados em querer ouvir de outro ou de alguém aquilo que devemos fazer, e temos que fazer a nossa parte. Aproveitar a estudar este Evangelho para que nós possamos assim entender todas as coisas que vivenciamos hoje. Corpo e alma andam juntos. Sabemos da necessidade dos médicos da matéria, mas também a necessidade de cuidarmos do nosso espírito. E temos a certeza de que hoje estamos recebendo o tratamento necessário. É o dever de tomarmos o remédio indicado. Mas a necessidade de buscarmos auxílio com pessoas, profissionais adequados para a nossa melhora, e buscar também nas casas espíritas e religiosas o conforto, o consolo tão necessário. Que nesta tarde estes bons espíritos possam abrir a nossa mente para que nós possamos entender e aceitar tudo o que estamos vivenciando hoje. Talvez estamos expurgando algo do passado, da nossa conduta errônea, talvez do caminho escolhido errado, das palavras que talvez falamos, das atitudes inadequadas. Te pedimos, Pai, que abra a nossa mente e que nós possamos levar desta casa o alimento espiritual, para que nós possamos assim transformar aquilo que ainda não conseguimos em nós. E com o nosso coração aberto, nós te agradecemos, louvamos, através da prece: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Marinho, a sua companheira Marisa, e muito amor, as melhores vibrações, tudo aquilo que carregamos dentro de nós, para que eles levem para o seu lar tudo aquilo que necessitam, envolvendo seus familiares, amigos, que também trabalham divulgando a doutrina, e que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos sendo acolhidos mais uma vez nesta casa. Este núcleo de amor, este núcleo de assistência, que certamente, lá no alto do seu edifício, possui uma bandeira hasteada neste momento, sinalizando para o universo que aqui é um templo de Jesus. Quando Jesus trazia os seus primeiros ensinamentos a nós, quando esteve aqui entre nós como homem encarnado, ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele. Vamos pensar por um minuto o que significa chegar ao Pai. Quem vai nos ajudar a compreender melhor essa assertiva de Jesus será a obra de Kardec, que na pergunta 132 do Livro dos Espíritos fez uma pergunta aos espíritos superiores. Qual a finalidade da reencarnação? Qual a finalidade das nossas várias existências neste mundo? E os espíritos responderam que era o caminho para chegar à perfeição. Jesus falava de chegar a Deus como o Supremo Criador, soberanamente justo, bom, Criador de tudo que conhecemos. E os espíritos diziam a Kardec que a finalidade das nossas existências, tanto seja aqui nesta terra, como no mundo espiritual, nas vidas sucessivas, é nos aperfeiçoarmos, chegarmos à perfeição. Seria como chegarmos muito perto de Deus, na perfeição que existe. E se lembrarmos bem, Jesus mesmo pontuou isso num certo momento, quando ele disse que ele e o Pai eram um. Ou seja, a comunhão de valores, princípios, conhecimento, era tão afinada com o Criador, que até se confundia o Criador com Jesus. Mas nós espíritas sabemos que Deus, como o Pai Supremo, o Criador de tudo, tinha em Jesus um Filho, um Espírito, já nas esferas da perfeição, um Espírito altamente evoluído, que seguiu toda uma trajetória para chegar à condição de um espírito da esfera crística. Ora, se a finalidade da nossa existência é chegarmos à perfeição, como é que isto se passa? Como é que isto ocorre? Eu vou contar aqui uma pequena história que consta no livro Céu e Inferno,
também da obra básica de Allan Kardec, que fala um pequeno relato, vamos assim dizer, de um espírito chamado Condessa Paula. Este relato eu convido aos presentes que depois possam lê-lo com mais propriedade, com mais vagar, porque o texto é extenso, que está ali constando no livro Céu e Inferno como uma espécie de um testemunho. Para aqueles de nós que já tivemos oportunidade de ler o Céu e o Inferno, ou até mesmo às vezes numa leitura diagonal, folheando o Céu e o Inferno, vamos lembrar que existe uma parte deste livro Céu e Inferno que são entrevistas, vamos assim dizer, que Kardec fazia com vários tipos de espíritos. E ele registrou no livro dele todos aqueles com quem ele conversou e que entendia que fossem histórias significativas para cada um de nós. Lá nós vamos encontrar um capítulo relacionado com os espíritos felizes, espíritos que estão na espiritualidade, se comunicaram, e Kardec os catalogou como espíritos felizes. Temos aqueles que são os espíritos infelizes, aqueles que são espíritos arrependidos, aqueles que foram suicidas. Existem vários tipos de relatos ali, todos eles em capítulos próprios. E este caso que nós vamos fazer referência hoje, Condessa Paula, é um espírito que estava catalogado por Kardec como um espírito feliz. Este espírito, na sua última encarnação aqui na Terra, uma condessa, estava, portanto, num meio privilegiado, num meio de elite, vamos assim, social. Veio a falecer com 36 anos de idade, mas ela era muito conhecida como um grande exemplo de virtude. Um espírito sensível, um espírito que se preocupava muito com todos aqueles que estavam à sua volta, um espírito que se preocupava com os pobres, um espírito que se preocupava com todos aqueles que conhecia e que podiam estar passando por dificuldades, um espírito que cumpriu sempre todas as suas obrigações aqui na Terra. A última existência dela, vamos assim dizer, a caracterizou como um espírito virtuoso. E Kardec fez a pergunta para ela: você é feliz? E ela disse: sim, eu sou feliz agora, porque nada me falta. Eu aqui vivo num ambiente em que tenho paz, convivo com aqueles com quem eu gosto, eu tenho oportunidade de trabalhar nas coisas que eu gosto, eu consigo sentir aquela alegria interior de estar fazendo alguma coisa que está em sintonia com o amor universal. Nada me falta. Mesmo quando eu penso naqueles que estão sofrendo, imediatamente vem a vontade de ajudá-lo e, na sequência, eu me sinto realizada porque eu pude fazer alguma coisa por alguém. E assim ela descrevia o que era aquele estado de felicidade que ela se encontrava no mundo espiritual desde a sua última encarnação. Mas aí ela pediu uma parte a Kardec e disse: mas não vá pensar que foi sempre assim. Para chegar nisso, eu tive muitas existências. E existências muito difíceis. Eu tive que passar por muitas provas. Eu tive que passar por muitas expiações. Em várias existências. Eu tive existência que eu tive que vencer a prova da pobreza. Eu tive uma existência que eu tive que vencer a prova da sensualidade. Eu tive uma existência que eu tive que vencer a prova da doença física. E felizmente, na maioria delas, eu fui sendo bem-sucedida porque eu vencia essas provas. Conseguia vivenciar aquela prova numa circunstância que quando passava, quando terminava, eu galgava um passo mais na minha trajetória evolutiva. Mas também houve experiências que eu não venci na prova. Eu tive algumas experiências nas várias existências que eu não fui vencedora, não consegui vencer a prova que eu tinha. Mas aí a bondade de Deus me ajudava. A bondade de Deus me acolhia e me dava mais uma oportunidade para que eu pudesse regressar numa outra existência
para, com mais força, com mais conhecimento, vencer aquela fase que eu não fui capaz de vencer. E assim ela foi relatando a Kardec como é que ela chegou nessa questão. E ela aproveitou e fez um alerta. Mas olha, a prova mais difícil que eu tive que vencer, e que todos um dia terão que vencer, é a prova da riqueza. É a prova do poder. É a prova do bem-estar acima dos outros. Esta prova é muito difícil porque ela nos aproxima muito das coisas do mundo. Ela nos aproxima muito daquilo que temos. Ela nos aproxima muito dos sentimentos dos outros que não têm aquilo que temos. E nós precisamos ter equilíbrio para não termos a condição de estarmos assim escravizados a isso. A prova é aprendermos a passar por isso e ao mesmo tempo sermos desprendidos por isso. Essa é a mais difícil delas. E por isso que hoje eu digo que eu sou um espírito feliz, porque eu fui capaz de vencer essa prova. Capítulo 2 do Céu e Inferno, a história da Condessa Paula. Estimulo vocês a olharem. Quem não tiver o livro pode procurar na internet e dar uma olhadinha, que lá ela detalha melhor do que eu estou dizendo aqui. Isso nos convida a pensarmos um pouco nas provas, né? Ela dizia naquela expressão para Kardec que as várias existências que ela teve, as provas às quais ela se submeteu foram voluntárias. Foram provas que ela escolheu. E aquilo nos chama a atenção, né? Puxa vida, então quer dizer que a gente escolhe para passar por um sofrimento, né? Aí nós vamos novamente buscar no Livro dos Espíritos a ajuda dos espíritos superiores com relação a isso. Pergunta 258 no Livro dos Espíritos. Ante uma nova existência, diante de uma nova existência, o espírito sabe o que ele vai passar? Ele sabe por aquilo que ele vai experimentar? Resposta dos espíritos superiores: sim, porque na maior parte das vezes é o próprio espírito que escolhe as suas provas. É curioso a gente imaginar que alguém escolha alguma coisa que vai passar pelo sofrimento. E eles explicam mais. Porque quando estamos naquele estágio de estarmos prestes a reencarnar, prestes a regressar a este mundo para uma nova existência, nós adquirimos uma consciência espiritual das nossas necessidades, daquilo que no nosso coração diz que nós precisamos superar. É quase que intuitivo, faz parte do ser almejar um dia a felicidade e almejar um dia a perfeição. Quando estamos aqui, vivenciando as provas às quais estamos submetidos, e como diz os espíritos superiores, a maioria delas escolhidas por nós, né? Nós estamos sofrendo, na maior parte das vezes, as dores do mundo, as coisas materiais com que é difícil da gente se lidar, porque a gente pensa muito naquilo que vivemos hoje. Mas quando estamos libertos do corpo físico e regressamos ao plano espiritual, o nosso sofrimento ele não é mais físico, ele passa a ser um sofrimento moral. Aquele sofrimento por aquilo que nós ainda não temos, como nós não conquistamos. Nós poderíamos dizer que este caminho para a perfeição, que Jesus citou lá atrás, que os espíritos reforçaram para Kardec, é como se fosse uma escola da alma. É uma escola onde nós vivenciamos os bancos escolares e periodicamente somos submetidos a provas e somos submetidos a exames. Esta prova e este exame que nós temos que passar por ele, são na realidade o passaporte, são na realidade aquela condição que conquistamos que nos permite galgarmos uma nova condição espiritual. De degrau a degrau, nós vamos construindo o nosso patrimônio espiritual.
De degrau a degrau, nós vamos ganhando em nós mesmos confiança. Vamos ganhando em nós mesmos a serenidade, a tranquilidade de que estamos num caminho de crescimento interior. Quando estamos numa casa espírita como esta, que somos convocados, somos solicitados, somos orientados, somos esclarecidos para que nós cuidemos do nosso íntimo, tem tudo a ver com isto, né? O dia que nós tivermos a possibilidade de totalmente desprendidos do nosso corpo físico, o dia que nós estivermos entre uma existência e outra, e refletirmos, o que será que eu preciso? Como será que está meu orgulho? Como estará a minha capacidade de perdoar? Que é o nosso tema aqui exposto. Como é que está a minha vontade de vencer uma prova? Que é o tema do Evangelho que acabamos de ler, quando fala do suicídio. Como é que está a minha capacidade de amar o meu semelhante? Como é que está o meu orgulho? Essas reflexões que nós vamos fazendo quando estamos lá, ninguém precisa dizer para nós como é que nós estamos. Nós, pela consciência espiritual que a gente adquire quando estamos livres da matéria, a gente vai adquirindo essa consciência. E nós vamos por aí pedindo, escolhendo as provas que nos fazem. E aí existe também um pequeno perigo, né, que vamos dizer. Eu tenho a impressão que já citamos isso uma vez aqui nesta casa, e eu vou pedir permissão àqueles que já ouviram, que tolerem a repetição, mas eu acho que vamos enfatizar e dizer para aqueles que não conhecem. Certa vez estávamos juntamente com um grupo visitando a cidade de Uberaba, e nós fomos até o grupo espírita da prece para conhecer o trabalho do Francisco Cândido Xavier. Algo que, infelizmente, aqueles que não tiveram oportunidade, pelo menos na vida material, não podemos fazer mais, mas aqueles que tiveram oportunidade seguramente foram abençoados pelos ensinamentos que se recolhia naquela casa também. E num certo momento, Chico Xavier dizia para todos nós que estávamos ali, assim, é interessante. Palavras dele que eu vou tentar repetir. Aliás, isso é uma característica. Todas as vezes que nós ouvimos alguma coisa que sai do coração de alguém e venha carregada do magnetismo da verdade, aquilo impregna o nosso coração também, e a nossa mente, e a gente não esquece. Tudo aquilo que nos impacta, sabendo que é uma verdade, principalmente se é dita com amor, aquilo fica bem guardado. Por isso que eu guardo essas palavras que nós ouvimos lá. Ele dizia assim, quando nós estamos aqui no mundo, nós nos preocupamos muito com o exterior. E quando vamos para o mundo espiritual, vamos nos preocupar muito com o interior. Confesso a vocês que com esta introdução deles, eu não entendi nada quando ele falou. Comecei a pensar, puxa vida, o que ele quer dizer com isso? Né? Aí ele vai discorrendo e explicando. Sabe, porque quando nós estamos aqui, nós temos que nos preocupar com a nossa casa, temos que nos preocupar com a nossa aparência, temos que nos preocupar com o nosso emprego, temos que nos preocupar com o que a gente tem, temos que nos preocupar com a conta bancária. Tudo isso, de uma certa forma, polariza um pouco as nossas atenções. E a gente fica muitas vezes vivendo em função disso. Só que quando nós regressamos para o mundo espiritual, que essas necessidades não estão mais presentes, a nossa consciência espiritual começa a ganhar corpo. E começa, evidentemente, a nos dizer, intimamente, a nos apontar quem nós somos na realidade. Porque nós aprendemos também a nos comparar com aqueles espíritos mais felizes. Não foi à toa que Allan Kardec pôs essa história da Condessa Paula no livro Céu e Inferno, porque aquilo é uma referência para nós. E tem outras ali, várias declarações de espíritos felizes ali, que é bom a gente ler. E a gente vê o que nos espera como um mundo feliz, no mundo espiritual, o dia que nós fomos vencendo as nossas provas. Né? E continuava Chico.
e dizendo, pois é, mas quando nós estamos lá, a gente começa a perceber que nós não vencemos as provas que nós tínhamos na encarnação anterior. A gente tinha feito uma promessa de ser mais paciente. Aí a gente chega aqui, a gente chega lá, a gente percebe que não fomos pacientes. A gente promete que a gente não ia ter raiva de ninguém. Aí quando a gente volta para lá, a gente percebe que a gente foi para lá ainda com raiva de A, de B e de C. Né? A gente promete que a gente não vai ficar magoado, não vamos ficar melindrado com as coisas, que a gente vai perdoar as pessoas. E a gente volta para lá, a gente percebe que a gente ainda está carregando mágoa no coração. Na hora que a gente percebe essas coisas, que em boa parte foram uma falha das provas anteriores, nós vamos pedir uma nova oportunidade. E Deus, na sua bondade, vai dar a oportunidade. E aí ele dizia né, com um ar assim até um pouco, um tom de humor. Só que a gente é tão afoito que a gente quer tudo de uma vez. A gente pede uma vida daquela assim que vai sofrer tudo de uma vez, porque a gente quer numa única encarnação resolver tudo. E diz que os amigos espirituais nos alertam. E falam, olha, vai devagar. Porque aqui você acha que você consegue. Mas na hora que você vai lá, você vai ver que a coisa é mais difícil. Aqui você só está pensando no espírito. Você só está pensando em vencer uma prova que você acha que você vence. Mas na hora que você estiver lá na Terra, na hora que você estiver encarnado, você vai ter que cuidar dessa prova sua, mas também vai ter que cuidar das coisas da matéria, porque você precisa dela para viver. E aí você vai falhar de novo. Aí ele dizia, palavras dele, que existiam pessoas que muitas vezes achavam que, porque é permitido a gente escolher as provas, que consegue arcar com tudo. Não, pode mandar aqui, manda aqui, vem cá que eu consigo. Eu sou, a palavra tigrão que está no momento aí, né? Eu sou tigrão, manda que eu vou tirar de letra essa prova. Né? E aí quando vem, começa a sentir o peso do que significa vivenciar aquela prova, ao mesmo tempo que está vivenciando aqui o mundo. Né? Aí ele não vence, aí ele falha. Né? E, infelizmente, alguns, até com a mensagem de hoje, que chegam a tirar a sua própria existência porque não aguentam o peso que tem. Né? Então, gente, essa capacidade que nós temos de escolher as nossas provas nos remete forçosamente à questão da resignação. Né? O nosso esforço de as vencermos mesmo. Tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, que eu acho que Kardec, quando fez essa pergunta, pensou muito com a cabeça, ou pensou como que nós, os espíritos ainda imperfeitos, né, pensamos muitas vezes com uma certa malandragem nossa. Né? Olha a pergunta que ele fez. Não seria natural que na hora de escolhermos as nossas provas, a gente escolhesse as provas mais fáceis para a gente passar? Né? Olha a pergunta que ele fez para Kardec. Né? Então quer dizer que a gente pensa, puxa vida, quer dizer, até lá deve ter quem pensa em malandragem, né? No sentido, eu vou passar, eu vou enganar, vou pegar uma prova bem facinha, sim, eu volto e fico numa boa. Né? Agora veja o que os espíritos responderam. Né? Responderam, isso pode ser lógico para vocês, que estão aqui na Terra. Mas para aqueles que estão no mundo espiritual, não se pensa mais assim. Quando estamos no mundo espiritual, nós pensamos a necessidade que nós temos de efetivamente prosseguirmos a nossa marcha evolutiva. Necessitamos prosseguir no caminho de gradualmente irmos nos tornando menos imperfeitos, vamos assim dizer. Nós falarmos em imperfeição, ainda que estamos tão distantes disso, às vezes não conseguimos avaliar o que significa isso. Eu prefiro muitas vezes falar da condição de imperfeição que nós temos ainda, como espíritos, no nosso estágio evolutivo, e um esforço para gradualmente nós irmos diminuindo essa imperfeição, para nos tornarmos menos imperfeitos. Porque nós ainda carregamos determinadas imperfeições na nossa alma, que são inerentes à nossa maneira de ser. E que nós não necessitamos necessariamente nos sentirmos culpados
porque nós somos imperfeitos. Nós somos o que somos. O que Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, era o convite para a condição daquele aluno que está matriculado na escola da vida, que um dia vai passar por todos os bancos escolares, vai passar por todos os cursos, um dia ele vai chegar no máximo que ele pode chegar, mas tem todo um caminho a percorrer. Então é muito importante que nós tenhamos a noção de fazermos aqui bem feito as oportunidades que nós temos de realização. Muitas vezes, nós deixamos de lado algumas coisas. Muitas vezes, nós não nos preocupamos em fazer bem feito um dever que a gente tem. Tudo isso faz parte dessa conquista, tudo isso faz parte desse estágio evolutivo nosso, né? Nós, às vezes, por não gostarmos de alguma coisa, a gente abandona, né? É o companheiro que às vezes está no trabalho, o chefe um dia fala alguma coisa mais atravessada para ele, ele não gosta, pede demissão e vai embora. Naquele impulso, depois fica 1, 2 anos sem emprego, né? É aquele companheiro que está num clube, está num roda social, e alguém faz uma brincadeira, ele não gosta, ele não vai mais. É aquele que está no seu âmbito familiar e que não quer conversar com outro familiar porque aquele familiar não lhe agrada, não quero nem ver, não quero mais. Ele vai lá, então eu não vou, né? Na casa espírita, no núcleo religioso, às vezes um companheiro que tem uma pequena contrariedade por uma decisão contrária ao seu entendimento é tomada, que abandona a tarefa, né? Tudo isso são momentos em que nós falhamos com as provas que nós mesmos escolhemos, não entendendo que são exatamente elas. São exatamente as pequenas dores, a cada dia, a cada momento, que a prova nos traz, que é aquilo que vai fazer com que nós conseguimos tirar, entre aspas, a nota maior no exame que é feito. Porque desistir é fácil. Procrastinar é fácil. Abandonar alguma coisa é fácil, né? E nós precisamos tomar cuidado, porque se nós vivemos uma vida inteira fazendo isso, não perseverando muitas vezes num caminho, numa tarefa árdua, num trabalho árduo, nós vamos falhando sucessivamente nas nossas provas e isso retarda a nossa evolução. Simples assim. Num outro livro, Chico Xavier nos disse, colocou uma frase que também nos marcou muito. Ele dizia assim: quando nós começamos uma coisa nova, é fácil. Agora, continuar aquilo que nós começamos é difícil. E concluir aquilo é martirizar-se. Confesso que eu achei duras essas palavras dele. Puxa vida, concluir é um martírio, né? Depois nós vamos entender o que significa, quando estudamos no Livro dos Espíritos a questão das provas, como está aqui, nós vamos entendendo como é difícil nós perseverarmos até o final numa prova que nós mesmos escolhemos. Mas é necessário, né? Ele até acrescentava, porque quando a gente está diante da novidade, o início, um projeto novo, um caminho novo, uma escolha nova que nós fizemos, nós estamos com energia, estamos com entusiasmo, estamos com um novo compromisso, que nós nos vangloriamos de um compromisso que a gente assume, né? Mas ao passar do tempo, começa o entusiasmo a ir embora, porque aí já se tornou repetitivo, já realizamos um certo tempo, e então o entusiasmo foi embora e nós continuamos com a energia e o compromisso. Adiante um pouco, quando percebermos mais ainda, a energia também vai embora, mas o compromisso permanece. Aí que dá para a gente entender por que concluir algo que nós assumimos é difícil. E é nisso que reside as nossas vitórias espirituais e as nossas conquistas. Nós gostaríamos de
e lembrar também que ainda temos provas, as nossas imperfeições ainda são muitas, né? Numa maneira geral, no nosso estágio evolutivo, né? Alguns mais, outros menos, alguns já superaram, é verdade, nós não podemos generalizar, mas ainda está presente no nosso estágio evolutivo, ainda faz parte das nossas imperfeições, coisas como o ciúme, a mágoa, a contrariedade, alguns casos a raiva, né? Faz parte ainda. E isto tudo significam provas que nós temos que vivenciar. Então não vamos perder a oportunidade, quando nós tivermos uma situação que aquele sentimento de ciúmes vem, a gente pensar, puxa, isso é uma prova para mim, como é que eu tentar pelo menos com esforço e tirando aquilo do coração. Porque não adianta às vezes a gente tirar aquilo daqui da cabeça, se o coração continua acusando aquilo. Não adianta a gente fazer de conta que a gente não tem ciúmes, se lá dentro a gente está morrendo de ciúmes. Não adianta a gente dizer, eu te perdoo, mas se lá dentro a gente não perdoou. Porque para o espírito, aí que vem aquela história, quando estamos lá, a consciência é essa, é do que está aqui dentro, que está dentro de cada um de nós. E não faz mal nenhum nós reconhecermos o nosso estágio de imperfeição. Quando o famoso filósofo disse, conhece-te a ti mesmo, era isso que ele queria dizer. Seja honesto com vocês mesmos. Vamos nós sermos honestos conosco mesmos, para saber que eu ainda tenho essa imperfeição. Eu tenho várias, só não pode perguntar para minha esposa, porque ela vai dizer. Tá? Então, mas vamos lutando, vamos trabalhando, vamos encarando, porque as provas vêm exatamente naquilo que a gente ainda está imperfeito, lembrando que a maior parte dela nós escolhemos. Eu gostaria de finalizar por aqui, lembrando uma frase que nós vamos encontrar, nós podemos entrar na internet, outro dia entrei na internet e vi isso. Eu queria um dia sentir Allan Kardec mais perto da gente, não apenas com a obra maravilhosa que ele escreveu, né? Coisas da imperfeição humana que a gente tem, né? Puxa vida, como é que a gente pode sentir? Como é que a gente pode ver aquele homem que passou por nós aqui? Não fazem 200 anos que passou por aqui, né? Eu entrei na internet e comecei a procurar para saber onde é que ele estava sepultado, onde é que o corpo dele foi sepultado. Coisa de espírito imperfeito, né? De se preocupar com isso, mas eu me preocupei, né? Aí encontrei uma foto. Ele está sepultado lá em Paris, no cemitério de Père-Lachaise, um túmulo bonito que os irmãos espíritas fizeram para ele. E aí eu aprendi uma coisa que eu não sabia, que todos os dias uma comunidade de pessoas anônimas levam flores para aquele túmulo. Todos os dias, mesmo no inverno, aquele túmulo tem vasos que são trocados, são vasos coloridos. E bem em cima da lápide do túmulo dele, está escrito assim: nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. Tal é a lei. Se nós pudermos resumir toda a obra de Kardec, eu escolheria essa frase: nascer, morrer, renascer novamente, progredir sempre. Tal é a lei. É outra maneira de lembrarmos Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém chegará ao Pai. Desejo a todos um bom tratamento, que nós todos possamos aproveitar esse ambiente espiritual tão gostoso que está aqui, e desejo boa sorte a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao Marinho por estar conosco mais uma vez, trazendo todo este ensinamento, tudo aquilo que ele falou, né, principalmente nesta parte final, que hoje já pela manhã a espiritualidade veio mostrar que nós
O trabalho seria a parte emocional, onde nós sabemos que as nossas dores, né, começam no nosso pensamento, as nossas emoções. Então, curar-se ou adoecer-se é uma aptidão da nossa alma. Então, nós possamos assim sair daqui refletindo sobre tudo que Marinho falou, principalmente essa parte final, que nós somos ainda espíritos imperfeitos, temos ainda muitas coisas para aprender, mas vamos tentar trabalhar um pouquinho mais as nossas emoções para que a gente não sinta assim muito, né, ou menos no nosso corpo físico, ok? Bom, hoje nós temos bastante coisa para falar. O palestrante de quarta-feira, José Juvencio, do Centro Espírita Chico Xavier, e o tema A Infelicidade Real. Sexta-feira que vem, a palestrante Deolinda Couto, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Os Tempos São Chegados. As nossas recomendações, pedindo a todos, né, a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho. Se preparar de manhã, nós pedimos, né, que principalmente no dia do tratamento, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. Ao chegar a primeira vez na casa, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e também relatar como se encontram. Em seguida, fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando a sequência à palestra de 30 minutos, onde a palestra é a maior das cirurgias. Eu posso dizer que a cada semana nós temos assim aprendido muito com os palestrantes, viu, Marinho? Tenho ficado bastante feliz assim com as colocações dos palestrantes, né, com os temas. Então vamos buscar aí o que já passou. Busque lá no nosso Face, participe, ou também às quartas-feiras, né, que vocês não estão aqui, às 19 horas, a palestra. E também para quem está nos ouvindo, às 16 horas, né, hoje, o pessoal também acompanha. Então, hoje às 14 horas. E às quartas-feiras, às 17. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos. Tratamento PA Ficha Rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Será encaminhado para esse tratamento, né, no andar de baixo. E ao entrar na sala, por gentileza, abra o seu coração, já que a espiritualidade trabalhou tanto, né, as nossas emoções. Vamos pedir um pouquinho mais lá dentro, ou enquanto estamos aqui aguardando a vez, para que a espiritualidade nos auxilie a transformar em nós, né? Muitas vezes não conseguimos vencer, né, o ciúme, o amargo, o rancor, enfim, alguma coisa aí que a gente carrega dentro do nosso coração. E após o seu trabalho, receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu físico, encaminhado para esse tratamento. Aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença, que possa decorrer aí nesta existência. Lembrando de que carregamos muitas coisas, né, de outras existências e até mesmo nesta. Então o nosso perispírito vai sendo marcado, por isso que o Dr. Hans vai trabalhando neste corpo perispiritual, retirando estas marcas para que a gente possa se sentir melhor fisicamente e espiritualmente. Após o seu atendimento, será encaminhado até a porta. Peço por gentileza, não esqueça a sua ficha aqui fora,
entregue lá dentro para o trabalhador, para que ele possa te posicionar nas macas, cadeiras, como você quiser ser assistido. Entre bastante confiante, com fé. É importante você entrar com fé. A tua fé é quem vai te curar. Após o seu atendimento, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns instantes ali do lado direito, nas cadeiras, e depois poderá retornar para o seu lar. É normal depois chegar em casa, você sentir um sono, né? Ter alguma sonolência, alguma coisa. Isso faz parte do tratamento, então procure seguir se o seu corpo pedir isto. Ok? À noite, para vocês que estão aqui, todos, e para todos que estão em casa, ou sejam seus lares, hospitais, trabalho, onde estiverem. Tratamento à distância, para aqueles que também, né, não possam vir, é este tratamento que eu vou falar neste instante. Faça a leitura do Evangelho antes de deitar, faça a sua prece, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e equipe Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa. Ambos estão aqui do lado esquerdo, para quem não conhece, quem está vindo primeira vez. Peçam para que eles possam dar continuidade no seu tratamento. Todos que passaram aqui por PA, PO e CR serão assistidos em casa à noite, e você também que está em outro lugar distante desta casa vai também receber o tratamento à noite. Nós pedimos para você colocar uma água, uma garrafa, um copo, uma jarra. É importante, né, aquilo que você tiver em casa, né? E deixe para que os mentores possam fluidificar esta água. Vão colocar ali o remédio necessário para você, e você vai beber 3 vezes ao dia. Amanhã pela manhã, já comece a beber desta água, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E com certeza eles estarão dando toda a assistência. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Vamos fazer o tratamento certinho. Temos trabalhadores lá em cima, atendimento fraterno. Temos alguns trabalhadores, né, que tanto homens como mulheres, o que você sentir à vontade para conversar, né, eles estão à disposição para falar sobre algo ou doutrina ou algo que você esteja passando, o que você esteja enfrentando aí, estão à disposição. E tem um trabalho também às 14h30 lá em cima, que chama Do Céu. Do Céu. É um trabalho que tem um trabalhador aqui da nossa casa que vai explicar o que é o Evangelho do Lar, como fazer, né, para que serve. Então, e tirando as dúvidas de todos aqueles que têm dúvida quanto ao Evangelho no Lar. Programa da Rádio ABC, 1570, programa Semeando a Boa Nova, onde o Marinho também, além do Núcleo Espírita ao Semeador, faz parte deste trabalho, todos os sábados que a gente fala aqui, das 8 às 10 horas, você liga, faz a sua pergunta, 44 35 90 20, entre lá no Face, né, no programa Semeando a Boa Nova, o Rádio ABC, você faz a sua pergunta, eles vão receber a sua pergunta, vão responder, né, e é um tema bastante interessante, um tema que ninguém gosta. Ninguém pergunta, ninguém faz essa pergunta. Para onde iremos após a morte? É uma pergunta. Para onde iremos após a morte? Então, nem vou falar para o Marinho adiantar alguma coisa, a não ser que ele queira adiantar, mas vamos participar do programa, né? Vamos saber, procurar saber para onde nós vamos, se nós vamos para algum lugar, né? Tem alguns que vão ficar aqui, né, preso,
Mas vamos amanhã ouvir o programa Para Onde Iremos Após a Morte. O convidado Eduardo Urbini e Silvio Locatelli. Então faça a sua pergunta, participe, né, amanhã das 8 às 10 horas da manhã. Eu sei que tem muitos aqui que participam e fazem a pergunta. E nós vamos ficar ligados lá. E acho que é o Flávio, né, que vai estar recebendo, coordenando, recebendo as perguntas. O Flávio vocês conhecem, o palestrante aqui também, que a Clarissa está viajando. Então faça a sua pergunta lá e nós vamos ficar ouvindo também a sua pergunta. O Orlando Noronha vai estar aqui conosco no dia 19 de maio. É um domingo, um trabalho de psicografia. Então, aqueles que desejarem, nós vamos entregar as senhas às 7 horas da manhã. Então, vamos avisando vocês. No dia 19 de maio, ele vai estar aqui conosco. Peça Francisco de Todos Nós, dia 25 de maio, às 20h30, no Teatro Santos Dumont. Segundo o Simpósio Espírita São Caetano, dia 20/4, Casa de Arte e Cultura de São Caetano, Avenida Presidente Kennedy, no Estação Brasil. Então, também vai estar acontecendo aí um simpósio. Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, no dia 14/4, domingo às 10h30, e o tema Inteligência Emocional na Convivência Familiar. Quem vai estar falando é a Silvia Erlo, aquela trabalhadora nossa aqui da nossa casa, psicóloga e tarefeira aqui da nossa casa, vai estar falando sobre este tema, inteligência emocional na convivência familiar. E será lá na casa, né, no Marinho, no Núcleo Espírita O Semeador, em Santo André, na Vila Floresta, Rua Itapiranga, 312. Ok? Então, tudo isso nós temos lá no nosso mural. Procura seguir lá para que você participe de tudo isso e vai assim se instruindo, melhorando a sua condição, né? Digo você, nós, né? Todos nós. Tá certo? Bom tratamento a todos. Agradecemos as roupinhas que têm chegado para a Laurinha, aquela que vai nascer, né? A campanha que nós estamos fazendo, e também as interfolhas, né, o papel que vocês estão colaborando com a nossa casa, que utilizamos bastante. Então, agradecendo de coração também a vocês. Muito obrigado a todos. Peço por gentileza, vamos continuar com o celular desligado. Obrigado.